Olá, queridos alunos, estão preparados para mais uma videoaula de Geografia? Aqui com o professor Alan Francisco. Bem, pessoal, vamos ver qual o conteúdo da aula de hoje? Pois bem, pessoal, antes de iniciarmos a nossa aula, é muito importante lembrar para vocês que essa aula de Geografia é uma aula da EJA, voltada especificamente para o público do nono ano. Então, você que é do nono ano, presta atenção que essa aula foi voltada especificamente para você. Nosso tema de hoje, pessoal, é os tipos de indústria, certo? Quais são elas, qual a intenção de cada uma, como cada uma age no mercado de trabalho, tudo isso vamos ver dentro da aula de hoje. Pois bem, pessoal, a atividade industrial consiste no processo de produção que visa transformar matérias-primas em mercadoria, através do trabalho humano e de forma cada vez mais comum, utilizando-se de máquinas. Hoje, pessoal, a máquina ela é essencial. Como todo mundo de vocês sabe, ou a maioria de vocês já sabe, muitas das coisas que o homem fazia, ou que 10 homens faziam em várias horas, uma máquina faz em poucos minutos ou em poucas horas. Essa atividade é classificada conforme seu foco de atuação, sendo ramificada em 3 grandes conjuntos industriais, que é indústria de bens de produção, indústria de bens intermediários e indústria de bens de consumo. Pois bem, as indústrias de bens de produção também são chamadas de indústria de bens ou pesadas. São responsáveis pela transformação de matérias-primas brutas em matérias-primas processadas, sendo a base para outros ramos industriais. A indústria de bens de produção são divididas em 2 vertentes, as extrativas e as de bens de capital. Por exemplo, de indústria pessoal de bens de produção, está aqui ó, a construção de sapatos, por exemplo, é uma indústria de bens de produção. Vamos ver agora, pessoal, a indústria extrativa, certo? Indústrias extrativas são as que extraem matéria-prima da natureza, vegetal, animal ou mineral, sem que ocorra alteração significativa nas suas propriedades elementares. Exemplo, a indústria de madeireira, produção mineral, extração de petróleo e carvão mineral. São exemplos de algumas indústrias extrativas. Temos aqui, pessoal, indústria de equipamentos, certo? Indústria de equipamentos são responsáveis pela transformação de bens naturais ou semi-manufaturados para a estruturação das indústrias de bens intermediários e de bens de consumo. Exemplo, são de que? Siderúrgica, petroquímica e etc. Esses aí, que são algumas indústrias de equipamentos, que é a siderúrgica e a petroquímica. Agora vamos ver, pessoal, a indústria de bens intermediários. A indústria de bens intermediários caracterizam-se pelo fornecimento de produtos beneficiados. Elas produzem máquinas e equipamentos que serão utilizados nos diversos segmentos das indústrias de bens de consumo. Temos de exemplo aqui, ó, na mecânica, são máquinas industriais, tratores, motores automotivos, autopeças, que são rodas, pneus e etc. Pelo que vocês percebem, são muitas coisas aí. E agora, pessoal, vamos ver indústrias de bem de consumo, certo? Que ela tem sua produção direcionada diretamente para o mercado consumidor, ou seja, para a população em geral, certo? Também ocorre a divisão desse tipo de indústria
conforme sua atuação no mercado. Elas são ramificadas em indústria de bens duráveis e de bens não duráveis. Indústria de bens duráveis e não duráveis. Vamos ver cada uma delas agora. Vamos iniciar aqui, pessoal, falando de indústria de bens duráveis, certo? São as que fabricam mercadorias não perecíveis, certo? São exemplos desse tipo de indústria: automobilísticas, móveis, comerciais, material elétrico e material eletrônico, e etc. E agora, pessoal, a indústria de bens não duráveis, ou seja, algo já diz logo que é não durável, que vai ser algo não perecível, certo? Que é algo perecível, algo que vai se acabar com um prazo de validade um pouco mais reduzido. Produzem mercadorias de primeiras necessidades e de consumo generalizado, ou seja, produtos perecíveis. Exemplo, indústria alimentícias, textil, de vestuário, remédios, cosméticos, ou seja, são coisas que vão ser consumidas e tem a data de validade um pouco mais reduzida, e etc. Bem, pessoal, e agora trago um desafio para vocês, bem simplesinho, é um desafio, mas para quem prestou atenção na aula, vai conseguir resolver numa boa. Olha, a indústria de bens de consumo fabrica produtos que são consumidos pela população em geral, sendo ramificada em dois segmentos. Aponta as principais características da indústria de bens duráveis e da indústria de bens não duráveis. Quais são as características delas duas? Tá simples, hein? Não tenho dificuldade nesse desafio de hoje. Bem, pessoal, agora vamos colocar em prática tudo o que acabamos de ver dentro dessa atividade, certo? Aqui no link da descrição, pessoal, vai ter o nome da atividade. Na frente tem esse link aqui, ó, que eu estou passando a setinha em cima, certo? Clica nesse link, vocês vão ser direcionados para o Google. Lá vocês vão ter um formulário com questões de múltiplas escolhas, vão responder essas questões, certo? Assim que responder, clica no botão enviar, encaminha de volta para mim, que eu vou estar tendo esse feedback de vocês, certo? E agora, pessoal, para fechar a aula de hoje com chave de ouro, trago essa reflexão para vocês. Olha, trabalhe duro e em silêncio. Deixe que o seu sucesso faça barulho. Quem chegou até aqui, pessoal, não se esqueça, dá aquele joinha, certo? Se inscreva no canal e, se possível, também ativa o sininho de notificações. Tchau, pessoal, e até uma próxima aula.